Olá, minha saudação a todos que estão me acompanhando nesse momento através desse vídeo. Eu sou Jaime Brunick. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre as causas dessas enormes enchentes e catástrofes ocorridas no Rio Grande do Sul. Eu não consigo entender que isso tenha sido apenas fator climático. E por isso eu quero dividir com vocês algumas perguntas, algumas considerações. Chuvas torrenciais, muito torrenciais, sempre houve na história do Brasil. Sempre. É só olhar, estudar a história, observar, sempre houve. Porém, eu faço uma pergunta. Se essas chuvas que caíram no Rio Grande do Sul fossem na mesma quantidade antigamente, quando o Brasil foi descoberto, em 1500, teria morrido gente? Teria tido prejuízo econômico? Responda para você mesmo. Não precisa responder para mim. Pense bem. Se fosse 1500, teria morrido gente? Teria destruído alguma coisa? Um índio diz assim: aqui nós não plantamos e aqui nós não moramos, porque isso aqui é do rio. Ele sabe que uma imensa área tem que deixar como segurança perto dos rios na época das enchentes. E ele vive em harmonia com a natureza e ele não constrói nem planta nessa área. Mas o ser humano não percebe esse perigo, a força das águas. Então, derruba as matas, vem o assoreamento, né? Constrói até na barranca do rio, ou planta até na barranca do rio, e não há um planejamento adequado, constrói vilas e cidades, constrói barragens dentro dos rios, obstruindo as águas, e essas barragens podem romper, como já aconteceu muitíssimas vezes, e ainda há perigos evidentes de que podem romper outras em breve, porque nenhuma barragem é 100% segura. Nem Itaipu, que eu conheço, eu morava lá em Foz do Iguaçu, quando foi construída. É uma coisa monumental, é muito forte, muito bem construída. Engenheiros não foram poucos os que se responsabilizaram pela obra, mas não é impossível romper. Com chuvas excessivas, com grandes catástrofes e também com o problema, de repente, de uma explosão de um país inimigo, um terremoto. Mas nunca aconteceu terremoto no Brasil. Isso não quer dizer que um dia não possa acontecer. Um grande terremoto não racharia, não explodiria essa barragem? Tomara que nunca aconteça. Mas se acontecer, 3 países serão tremendamente afetados: Brasil, Argentina e Paraguai. Pelo menos esses 3. Milhares e milhares de vidas humanas desaparecerão. Então nós temos que olhar o que é possível, contar com o futuro, previsão, é muito importante. Nós temos que saber que as águas represadas têm uma força incrível, incalculável, uma força destruidora quando se rompe a barragem. O homem vive destruindo e agredindo a natureza. E com isso deu com os burros na água, literalmente como se diz. A natureza não perdoa o que fazem contra ela. Mas se o Brasil não tivesse aproveitado a força das águas para o progresso, para gerar energia, o nosso país estaria muito atrasado. Eu digo o seguinte: não só de represamento dos rios, de hidrelétricas, se obtém energia elétrica. Você sabe que há muitas maneiras hoje, diferentes. Então, o homem tem que começar a olhar com mais prudência o meio ambiente, porque a catástrofe veio, foi uma lição, é enorme, e as pessoas não estão percebendo que podia ter sido evitado. Se não tivesse construído nem a barragem, se não tivesse aberto nenhuma barragem, aqui é que está a grande interrogação.
e afirmação que se ouve, eu estou repetindo o que ouço nos meios de comunicação, principalmente no YouTube. Quantas opiniões de que as barragens foram abertas para não se romperem, para não transbordarem, e não houve o aviso em tempo para atingir toda a população, para sair correndo para salvar suas vidas. Então, o alerta faltou, a prevenção faltou. E também a imprudência de construir vilas e cidades bem no local onde as enchentes um dia poderiam atingir. Se não tivesse nada disso lá, nenhuma casa, nenhum comércio, nenhuma indústria teria sido atingida. O homem chegou depois do rio, muito depois, milhões de anos depois. Eu estava assistindo também um geólogo falando sobre a Lagoa dos Patos. Dizia o seguinte: Lagoa dos Patos tem 60 quilômetros de largura, mais ou menos, 260 de comprimento, e na saída para o mar, 1 quilômetro e 400 metros. Não era assim antigamente. Era bem larga a saída para o oceano, a foz da Lagoa dos Patos, e um leque bem aberto. O homem foi lá, construiu barreiras de pedra, deixou bem estreito, virou um funil, e por isso as águas certamente não conseguem baixar rapidamente, nem do Guaíba, nem da Lagoa dos Patos. Eu faço essa pergunta também ao ouvinte, ao telespectador. Também existem mais coisas, por exemplo, o assoreamento dos rios, o desmatamento, o plantio até na barranca dos rios. Tem que ter a área de segurança, de prevenção, de proteção dos rios. Também o pessoal está muito desconfiado, principalmente os que foram atingidos pelas enchentes, de que ali teve um outro fenômeno. Eles afirmam, muitos deles afirmam revoltados, que viram nuvens diferentes, bem delineadas, bem paralelas, e em seguida um dilúvio de água desabou delas. Que eles acham que ali foi alguma coisa diferente do normal, que a mão do homem estava agindo aí. Se desconfiava que em Dubai, as enchentes que houve, a destruição terrível recentemente, e com prejuízos enormes, fosse também simplesmente um problema climático. Mas o Reino Unido, segundo diz o repórter famoso da Alemanha, pesquisou profundamente e chegou à seguinte conclusão: foi feito pela mão humana. Porque a tecnologia humana hoje é suficiente para produzir nuvens e produzir chuvas onde quiser, em abundância. Que esse repórter cita isso e fala de geoengenharia. Também aqui se vê na televisão muito falar no sistema ART, capaz de modificar completamente o meio ambiente, onde pode ter ocorrido aqui no Rio Grande do Sul também. Eu não posso dizer nada porque eu não sou pesquisador, eu olhei o noticiário, acompanhei bastante, continuo acompanhando. Bem, agora eu vou me dirigir, para encerrar, para pessoas que têm fé, pessoas que acreditam, acima de tudo, que Deus está no comando do mundo, do planeta Terra. Deus tem tudo em suas mãos. Eu vou me dirigir a essas pessoas. Nada poderá acontecer sem a permissão dele. O homem pode fazer o que quiser, mas Deus sabe a hora de puxar o tapete se for necessário. Pode fazer o que quiser, mas Deus, de repente, precisa puxar o tapete para dar uma lição. O saudoso Papa João Paulo II afirmou algo extraordinário. O homem pode construir um mundo sem Deus, mas esse mundo se voltará contra o homem.
É o que estamos vendo nitidamente. As pessoas hoje, muitas delas não querem nem ouvir falar de Deus. Nem a palavra de Deus eles não suportam. O dinheiro, o poder e o prazer sem limites tomou conta de tudo. Nós sabemos que o Rio Grande do Sul se tornou uma terra arrasada em muitos municípios, completamente destruídos, economicamente, emocionalmente, espiritualmente. E só poderá se recuperar se houver uma união muito grande do Brasil inteiro, uma solidariedade e ajudá-los durante meses, não é só agora, de imediato, como está acontecendo, bastante ajuda. Isso tem que continuar durante meses. Eles não têm onde morar, eles perderam o seu emprego, eles perderam o seu veículo, eles perderam o seu ganho, eles não têm mais nada. Tem que começar do zero. Eu acho que é hora de todo brasileiro retribuir aos gaúchos o que eles fizeram pelo nosso país. Porque, observando a história desse povo, eu não conheço nenhum estado do Brasil tão arrojado, tão empreendedor como o Rio Grande do Sul. Eles foram avançando por Santa Catarina, Paraná, chegaram em São Paulo, depois desbravaram o Mato Grosso, depois Goiás, o Tocantins, o Acre, Rondônia, eles estão por tudo. Qualquer estado do Brasil você encontra gaúchos, empreendedores, corajosos, produzindo e na indústria dando o seu enorme contributo à nação. É hora de pensarmos em ser bastante gratos. Quantas cidades brasileiras foram eles que fundaram? Quantas? É só pesquisar. Então, eles têm seus defeitos, não são todos santos, tem muita gente ruim, às vezes, no meio, que se aproveita de uma catástrofe dessa para tirar vantagens. Nós sabemos disso, assim é o ser humano em toda parte. Mas a maioria desse povo merece a nossa atenção, a nossa ajuda incondicional e a nossa oração, para que Deus ajude esse povo a se reerguer, principalmente emocionalmente e espiritualmente também. Rezemos por esse povo gaúcho, sejamos solidários. Essa caridade vai apagar multidão de pecados. Isso é o que a Bíblia diz. Então, solidariedade, contribuição, o que puder ajudar esse povo, façamos. Obrigado pela sua atenção e até breve, se Deus quiser.